Meu nome é Helena, tenho 33 anos e, durante muito tempo, acreditei que saber o meu lugar à mesa significava saber o meu lugar na família. Naquela noite, porém, meu pai me ensinou que, para algumas pessoas, o seu lugar pode desaparecer simplesmente porque alguém decidiu que você não pertence mais. Era o aniversário de casamento dos meus pais, Roberto e Márcia. 35 anos juntos. A comemoração aconteceria na casa deles, em Campinas, São Paulo, no Jardim dos Fundos, com luzes penduradas nas árvores, mesas cobertas com toalhas brancas e quase 40 convidados. Eu tinha organizado tudo. Reservei o buffet, confirmei os doces, escolhi as flores, organizei o transporte da minha avó Lúcia e até preparei uma planilha com os horários de cada fornecedor. Minha mãe havia passado semanas dizendo que queria uma noite perfeita, e eu queria dar a ela exatamente isso. Cheguei pouco antes das 7 da noite carregando uma caixa pequena, embrulhada em papel azul escuro. Era o presente que eu vinha preparando havia quase um ano. Eu ainda sorria quando entrei no jardim, então procurei meu nome nas mesas. Nada, passei os olhos pela mesa principal. Meu irmão André estava sentado ao lado da esposa. Meus tios estavam acomodados, até Marcelo, um primo que quase nunca aparecia e que já havia causado vários problemas financeiros para a família, tinha um lugar reservado, mas o meu nome não estava em nenhum cartão. Pensei que talvez fosse um erro. Foi quando meu pai apareceu. Ele segurou meu braço, olhou rapidamente para a mesa e apontou para o corredor lateral da casa. Helena, sua cadeira está lá. Eu o acompanhei sem entender. No final do corredor havia uma pequena área coberta, usada para guardar ferramentas e caixas antigas. Havia uma única cadeira de plástico encostada na parede. Olhei para meu pai. Pai, por que minha cadeira está aqui? Ele ajeitou o relógio e respondeu como se estivesse explicando. Algo completamente normal. A mesa é para a família de verdade. Eu fiquei imóvel. Por alguns segundos não consegui sequer respirar direito. Atrás de nós eu conseguia ouvir as pessoas rindo, os copos se tocando e a música começando no jardim que eu mesma tinha organizado. Meu pai voltou para a festa. Eu permaneci ali, segurando o presente contra o peito. Mas ele não fazia ideia do que havia dentro daquela caixa. E, principalmente, não fazia ideia de que aquela noite seria a última. Vez que eu faria alguma coisa para aquela família, sem cobrar o preço que ninguém nunca tinha perguntado. Eu me sentei naquela cadeira de plástico por alguns segundos, apenas para entender o que estava acontecendo. O barulho da festa chegava até mim, abafado pela porta de vidro. Risadas, talheres, música. A voz da minha mãe agradecendo aos convidados. E eu estava do lado de fora, sozinha. Foi então que percebi uma coisa que doeu mais do que a frase do meu pai. Eu tinha organizado aquela noite inteira. Durante 3 semanas minha mãe havia me ligado quase todos os dias. Helena, confirme o buffet. Helena, veja se sua avó precisa de transporte. Helena, o fotógrafo confirmou? Eu fazia tudo. Sempre fiz. Desde os meus 20 anos, eu era a pessoa que resolvia os problemas da família. Quando meu pai precisava renovar um documento, ligava para mim. Quando minha mãe esquecia uma conta, eu lembrava. Quando minha avó precisava ir ao médico, eu dirigia 40 minutos até buscá-la. Eu nunca reclamava. Na verdade, minha mãe costumava dizer: ainda bem que temos você. Durante anos, eu achei que aquilo significava amor. Naquela noite, comecei a entender que talvez significasse apenas conveniência. Olhei para a caixa azul no meu colo. Dentro dela havia um álbum que eu havia preparado para meus pais. Tinha fotografias antigas, cartas da época em que eles começaram a namorar, e uma cópia restaurada da primeira, foto dos dois juntos, tirada em Ouro Preto durante uma viagem em 1991. Eu havia passado meses procurando aquelas imagens. Queria que eles se lembrassem de quem eram antes de se tornarem apenas papai e mamãe. Mas naquele momento eu não queria mais entregar o presente. Levantei os olhos e vi meu irmão André passando pela porta. Ele me viu. Parou por um segundo. Depois perguntou: você está bem? Antes que eu pudesse responder, ele olhou para dentro da festa e disse: é melhor você não fazer uma cena hoje. É aniversário deles. A frase me atingiu de um jeito estranho. Eu nem tinha pensado em fazer uma cena. Eu só queria uma cadeira. Uma cadeira de verdade. André voltou para a festa. Eu fiquei ali mais alguns minutos. Então meu celular vibrou. Era uma mensagem no grupo da família. Minha mãe havia escrito: gente, vamos começar o jantar. Só falta organizar algumas coisas. Logo depois meu pai respondeu: Helena sabe onde estão os documentos do buffet. Eu li aquela mensagem 2 vezes. Eles tinham acabado de me colocar fora da mesa. E ainda assim, esperavam que eu continuasse trabalhando. Foi quando alguma coisa dentro de mim mudou. Não foi raiva. Foi clareza. Abri o aplicativo de banco no celular e comecei a conferir algumas transferências que eu havia feito nos últimos meses. Buffet, fotógrafo, decoração, transporte. E então encontrei algo que me fez parar.
Havia uma despesa antiga relacionada à casa, dos meus pais que eu vinha pagando todos os meses havia quase 4 anos. Eu nunca tinha pensado muito nisso, até aquela noite, porque pela primeira vez, percebi que talvez aquela família não estivesse apenas tirando minha cadeira. Talvez estivesse sentada sobre coisas que eu mesma havia construído. Naquela noite, eu não entrei na festa novamente. Fechei o aplicativo do banco. Guardei o celular no bolso e coloquei a caixa azul no banco do meu carro. Antes de ir embora, porém, fiz uma coisa que nunca tinha feito. Entrei no grupo da família e escrevi apenas: Boa noite. A partir de hoje, não vou mais cuidar das despesas e da organização da casa dos meus pais. Amanhã envio tudo o que está no meu nome. Não expliquei o motivo. Não mencionei a cadeira. Não mencionei a frase do meu pai. E não mencionei que, naquele momento, eu já tinha decidido parar de pagar aquela despesa mensal. Desliguei o celular e fui embora. Na manhã seguinte, acordei com 27 mensagens. Minha mãe perguntou o que estava acontecendo. Meu irmão escreveu que eu estava exagerando. Meu pai não escreveu nada. Ele simplesmente me ligou. Helena, volte para casa. Precisamos conversar. Sobre o quê? Houve um silêncio. Sobre ontem. Ontem ficou bem claro, pai. Ele respirou fundo. Você sabe que foi uma situação de organização. Eu quase ri. Organização? Era uma comemoração para a família. Aquelas palavras confirmaram tudo. Eu não discuti. Abri meu computador e comecei a fazer uma lista. Aluguel do espaço que eu havia pago. Contas da casa que estavam no meu cartão. Seguro do carro do meu pai. Remédios da minha mãe. Manutenção da casa. Até a assinatura de internet que eles usavam havia 2 anos estava no meu nome. Eu organizei tudo em uma planilha. Não para me vingar. Para finalmente saber quanto da minha vida eu estava entregando sem perceber. O total me deixou olhando para a tela durante vários minutos. Mais de 38 mil reais em 4 anos. Dinheiro que eu havia pago porque, segundo minha mãe, era só até as coisas melhorarem. Só que as coisas nunca melhoravam, porque eu sempre aparecia para consertá-las. Naquela tarde, transferi cada conta para o nome correto. Também cancelei os pagamentos automáticos. Meu pai ligou novamente. Dessa vez estava furioso. Você está colocando sua própria família em dificuldade? Eu respondi calmamente. Não, pai. Estou apenas devolvendo as responsabilidades para quem sempre deveria tê-las carregado. Ele ficou em silêncio. Então disse: Depois de tudo que fizemos por você? Fechei os olhos. Durante 33 anos, eu esperava que um dia alguém me dissesse exatamente o que eles haviam feito por mim. Mas naquele momento, meu pai não conseguiu dar uma única resposta. E eu percebi que aquela pergunta tinha sido a resposta que eu precisava. Naquela noite, meu pai apareceu na minha porta. Eu não esperava. Quando abri, ele estava parado na calçada, com o rosto sério e as mãos nos bolsos. Podemos conversar? Eu deixei que ele entrasse. Ele ficou alguns segundos em silêncio, olhando para a sala. Sua mãe está muito magoada. Eu também fiquei. Ele baixou os olhos. Eu não quis dizer aquilo daquele jeito, mas disse. Ele respirou fundo. Era uma festa importante. Eu queria que tudo parecesse perfeito. Olhei para ele. E para parecer perfeito, você precisou esconder sua própria filha? Ele não respondeu. Então peguei a caixa azul, que havia levado comigo naquela noite, e coloquei sobre a mesa. Isso era para vocês. Meu pai abriu a caixa devagar. Quando viu o álbum, ficou imóvel. Passou os dedos pela fotografia restaurada dos meus pais jovens, sorrindo diante de uma igreja em ouro preto. Minha mãe apareceu na porta alguns segundos depois. Ela viu a foto e começou a chorar. Helena, eu interrompi com calma. Eu preparei isso porque queria celebrar vocês, mas percebi que passei anos tentando conquistar um lugar que deveria existir sem condições. Minha mãe apertou a fotografia contra o peito. Nós nunca quisemos que você se sentisse assim. Talvez não, mas vocês fizeram isso mesmo assim. Meu pai sentou no sofá. Pela primeira vez parecia menor. Eu errei. Aquelas 3 palavras me surpreenderam. Não porque resolvessem tudo, mas porque era a primeira vez que eu as ouvia dele. Ele pediu desculpas pela cadeira. Minha mãe pediu desculpas por todas as vezes, que transformou minha responsabilidade em obrigação. Eu ouvi, mas não voltei atrás. Eu amo vocês, falei. Mas amor não significa continuar pagando contas, organizando tudo e aceitando qualquer tratamento. Meu pai concordou lentamente. A partir daquele mês, cada conta passou para o nome deles. Minha mãe contratou uma pessoa para ajudar minha avó com os compromissos médicos. Meu irmão finalmente começou a cuidar das próprias responsabilidades. E eu comecei a cuidar da minha vida. Algumas semanas depois, minha mãe me convidou para jantar. Dessa vez, ela não pediu que eu organizasse nada. Quando cheguei, havia uma mesa pequena na varanda. 4 cadeiras. E uma delas tinha meu nome escrito em um pequeno cartão. Fiquei olhando para aquele cartão por alguns segundos. Minha mãe percebeu. Eu queria que você soubesse que essa cadeira é sua. Eu sorri. Não, mãe. Ela ficou surpresa.
Não? Balancei a cabeça. Eu não preciso mais que alguém prove que tenho um lugar. Puxei a cadeira e me sentei. Naquele momento eu entendi algo que levei 33 anos para aprender. Uma família de verdade não mede seu valor pelo quanto você resolve. Não coloca você para trabalhar enquanto os outros celebram. E definitivamente não tira sua cadeira para dar espaço a alguém que considera mais importante. Eu não perdi minha família naquela noite. Eu apenas parei de perder a mim mesma para mantê-la funcionando. E pela primeira vez, quando me sentei à mesa, eu não estava ali porque alguém precisava de alguma coisa. Eu estava ali porque eu queria estar. E isso fez toda a diferença.